Vimos Claude lançar esse código de 200 linhas que derrubou o mercado B2B. Perdemos 300 bilhões de dólares em valor de mercado. Tudo isso está só começando, mas já está no radar. Este é Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn e investidor lendário, um dos primeiros a perceber as grandes ondas tecnológicas futuras. O que ele diz agora deve preocupar qualquer profissional. Não há mais trabalhadores individuais contribuindo. Todos seremos integrados a um conjunto de IAs. Então, o que eu faço? O que pessoas como eu fazem? Mesmo a maioria das pessoas que dizem, sim, eu estou usando IA, não está usando de forma realmente séria. Você comentou muito sobre isso. Já é possível ter agentes trabalhando para cada pessoa ou ainda não chegamos nesse ponto? Isso já é possível agora. Então, para alguém que tem um emprego das 9 às 5, qual é a primeira coisa que essa pessoa deveria fazer para dobrar a renda este ano? Isso é interessante. Talvez o mais simples seja... Estamos muito animadas por conversar novamente após um ano e revisitar o que você viu no ano passado. Foi um ano louco, e eu vejo o ChatGPT em todo lugar. As pessoas estão usando diferentes ferramentas para criar suas próprias coisas. Esse é o boom da IA ou é tipo só 10% do que ainda vamos ver? Talvez 5%. 5%? Sim, nos últimos anos as pessoas falam muito sobre isso. E precisamos providenciar isso para você e achar uma forma de entregar. Mas, eu realmente fiz um disco de Natal com IA, sabe? Poderia ter músicas de IA que eu gostaria de ouvir no Natal. Isso é só o início do que essas possibilidades trazem. Não sou qualificado para fazer um disco, não tenho as habilidades, mas com IA isso é possível. Então, o que eu acho que as pessoas estão subestimando é que elas estão vendo, claro, a discussão geral sobre codecs, código em nuvem e outras coisas. E elas não percebem como isso se espalha para todas as áreas do trabalho e da criatividade humana. Que não é só, todos nós temos um agente de software como nosso copiloto fazendo coisas para a gente. Sim, isso também é verdade. Mas habilidades de programação são como raciocínio geral que possibilita várias coisas. Elas me permitem dizer, você, o quê? Eu sempre quis alguém trabalhando comigo como um agente de viagens, como alguém que realmente entendesse, sabe, meu amor por certos tipos de arqueologia. Você poderia então ser o agente de viagens que descobrisse onde e o que e tal, e que possivelmente pudesse reservar as coisas e tudo mais? Isso tudo está apenas começando, mas já está ao alcance da vista. Então eu acho que nós estamos literalmente, por exemplo, há poucos anos de percebermos isso. Tenho dito que não há mais trabalhadores individuais contribuindo. Todos atuamos junto a um grupo de IAs. Por exemplo, provavelmente ao termos essa conversa, projetaremos para o ano que vem como fizemos no ano passado. Teremos isso. Seu tablet terá um agente de IA ativo. Pergunte para ele sobre isso, ou quando ele disser isso, faça aquilo, ou, esse tipo de coisa vai estar entre o que a gente vai estar fazendo. É por isso que eu fico não 10%, talvez 5%, talvez 2%. Na última entrevista, você disse que temos 2 anos para nos adaptar. Como não sou técnica, quero começar essa adaptação. O que fazer se sou criadora de conteúdo, vendedora ou marqueteira? Quais passos posso tomar hoje? O básico é, se você ainda não está interagindo com, vamos chamar de agentes de IA fáceis, os chatbots, hoje. De forma significativa. E não digo isso apenas no sentido de... Então, por exemplo, você está pensando, beleza, como eu levo meu podcast e meu conteúdo para o próximo nível? Quais são as coisas que eu devo considerar? Quais são os diferentes tipos de ideias para isso? Ou estou viajando para um lugar legal, o que devo fazer lá? Todas essas coisas. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer com o básico é que, ao criar prompts, você não simplesmente digita 7 palavras e vê o que aparece. Acho fundamental agora construir por voz, ou seja, falar com ele. Falamos muito mais rápido e é bem melhor jogar várias ideias assim. Mesmo conversando com ele, uma coisa que faço ao interagir com vários agentes de IA é dizer que estou realmente interessado em quais são as perspectivas da tecnologia de fusão, quais empresas estão fazendo coisas realmente interessantes, surgiram novidades nos laboratórios. Agora, escreva para mim o prompt certo para fazer toda a pesquisa sobre isso. Mesmo quando eu faço a construção por voz, porque aí ele retorna com um prompt de 2 páginas e eu executo esse prompt de 2 páginas. Então eu obtenho algo muito interessante. Então é isso que eu quero dizer. Isso eu descrevo como básico. Tudo bem, isso é básico, isso é básico. Fale comigo sobre avançado, mas sem programação. Uma das coisas é que, à medida que você começa a ganhar experiência com isso, percebe que esses agentes de chatbot são muito bons em atribuir papéis.
Então você pode ter uma ideia, mas diz: ei, eu tenho interesse em. Vamos continuar com o exemplo da fusão. Tenho interesse em fusão para mudanças climáticas e energia, e no impacto disso na IA. Vamos perguntar: o que um tecnólogo e um investidor de risco diriam? O que diria alguém de políticas governamentais e alguém de segurança nuclear? E então você pode até perguntar para a IA: existem outros papéis em que eu não pensei? Você pede para ela adotar cada papel ao responder, e assim percebe que há toda uma perspectiva de coisas. E esse pensamento sobre IA é como um tomador de papéis consumado, sabe? Isso é útil porque, mesmo em coisas muito simples, como você diz, eu realmente gostaria de argumentar isso. Tipo, quando estou escrevendo, eu faço isso. Eu diria, argumente contra mim. Qual é a coisa? Esse é um papel simples. Tipo, seja o do contra, seja o cético em relação ao que estou dizendo. Aliás, você também pode pedir: e quais são as coisas que estou deixando de lado para argumentar a favor do que quero fazer? Esse é um ótimo exercício. Sim, então você faz tudo isso. Mas aí também fica interessante quando você meio que pensa, tudo bem. Por exemplo, você diz, bem, estou pensando em como a próxima geração de IA vai impactar as mídias sociais, a mídia na internet. Tipo, até mesmo a pergunta que você está fazendo é uma ótima pergunta para fazer para a IA. Você precisa perguntar de um jeito que faça ela pesquisar na web. Talvez isso seja mais avançado. As pessoas não percebem que acham ser uma IA muito conhecedora, o que realmente é, mas não percebem. O treinamento dela terminou há 18 meses, então ela está, na verdade, 18 meses desatualizada, no uso de ferramentas de IA, certo? Quando você pergunta sobre ferramentas de IA, é preciso transformar isso em uma questão de pesquisa. Você tem que dizer: vá, olhe, puxe um monte de informações. É como o modo de pensamento do GBD 5.2. Reúna informações e me dê um relatório sobre isso. Porque, se você está confiando apenas nas informações do modelo, o ponto de vista dele sobre algo estar 18 meses desatualizado é um problema. É um problema. Você pode avaliar a minha configuração? Por exemplo, eu tenho um oceano onde fazemos todas as operações. Eu tenho 35 pessoas na minha equipe. Registramos todos os episódios, temos transcrição e projetos na nuvem para cada rede social gerenciada, com acesso aos dados de desempenho e roteiros. Ele atua como um estrategista, então nós demos instruções para que ele saiba quais são os nossos objetivos. Você acha que é fácil, médio ou avançado? Eu diria que isso provavelmente é médio. Médio? Ok. Então, parte disso é que você tem agentes em nuvem com funções atribuídas de forma constante, tipo, sabe, participando ativamente do processo, não só uma vez. Isso te leva do fácil ao médio. No avançado, você deve pensar: quais habilidades adicionais existem? E que outros tipos de dados podem ser úteis? Tipo, será que deveríamos ter um que, por exemplo, converse com todos os agentes ou todos os projetos e pergunte: existe? Através de linhas como: o que podemos derivar do que está funcionando, do que não está funcionando? Existem linhas de continuidade? Isso pode nos dar boas ideias para coisas que devemos fazer no próximo mês ou 2, certo? Tipo, meio que fazendo, quase como. O meta disso seria uma coisa, e meta tanto dados internos quanto dados externos. Como outros podcasts são. Sim. E você pode dizer: esse aqui fez uma coisa muito interessante com... E eu só estou escolhendo um aleatório. CryptoPunks. Podemos fazer algo com isso, certo? Algo assim. Sim, reunindo ideias de outras áreas para você. Certo. E isso seria porque, de novo, parte disso é pensar nos agentes de IA como inteligências que escalam, processam informações. Com, basicamente, o preço da eletricidade, certo? O preço do processamento mais o preço do processamento e da eletricidade. Bem, isso significa que é como nos vetores, onde você pode dar instruções. Você não quer que ele gaste infinitamente. Você, obviamente, poderia facilmente gastar $200 mil em processamento de IA. Isso não é útil, mas em qualquer coisa em que esteja, de certa forma, limitado a um vetor, isso é útil. Você pensa, bem, na verdade, gastar até mesmo, digamos, $10 mil. Fazer um monte de cálculos pode, de repente, te dar 15 coisas diferentes e úteis. E isso é facilmente valioso. Sim. Então, para alguém que está ouvindo e tem um emprego das 9 às 5 fazendo ADK e pensa: ok, como eu uso isso para dobrar minha renda este ano? O que você diria? Isso é interessante. Dobrar a renda é uma questão interessante.
Parcialmente porque talvez essa seja a mais simples. Todos que estão administrando empresas nas quais investem sabem que tem uma necessidade enorme de transformação em IA e de talentos em IA. Então, parte disso é começar a demonstrar seu engajamento e conhecimento em IA de formas que você seja facilmente encontrado. Porque você sabe, seja pelo LinkedIn, redes sociais ou outros meios. Literalmente, as pessoas dizem que buscam isso porque sabem precisar dessa transformação. Então, eu acho que, no geral, os empregos lucrativos não serão apenas aqueles de altíssimo salário. Tipo, precisamos de pesquisadores de IA, mas agora, literalmente, acho que este ano é quando realmente começamos a ver mais aplicações. Então, como eu faço para administrar melhor o meu negócio? Como eu faço, minha análise da minha cadeia de suprimentos, ou minha análise financeira, ou minha análise de riscos, ou meu marketing, ou minhas vendas? Como eu faço qualquer uma dessas coisas melhor? E eles vão começar a analisar isso e, claro, vão procurar algumas outras pessoas internas. Mas todo mundo vai começar a pensar, bom, eu venho fazendo esse trabalho e adotar algo totalmente novo é difícil para mim. Então parte disso é ok, comece a migrar para a novidade. Adore! Então, basicamente, a ideia de negócio, ou a ideia de dobrar a renda, é você se tornar proficiente em ferramentas em alguma área e ir ajudar. E demonstrar. Isso, e demonstrar. Acho que vivemos numa bolha aqui no Vale do Silício. Todo mundo usa IA, mas fora daqui, as pessoas mal conhecem. Ficam surpresas com termos como GPT. Bem, sim, com alguns asteriscos interessantes. Por exemplo, há cerca de 18 meses, conversei com um amigo que viajava pelo Marrocos. E o taxista, que não fala inglês, estava fazendo todo o negócio funcionar porque ele estava usando o ChatGPT como tradutor. Então, literalmente, era as pessoas estão dando um jeito. Sim, exatamente. O que é um estágio iniciante? Sim. Mas depois você precisa se tornar intermediário e avançado. Fale comigo como empreendedora. Então, eu construo uma empresa e venho construindo esse negócio desde 2011, ajudando pessoas a aprender idiomas, estudar no exterior. Mas, pelo que vejo com esses sistemas cada vez mais avançados, o Codex já consegue lidar com essa questão do gosto, certo? Aquilo que achávamos insubstituível. E então vimos o Claude lançando esse código de 200 linhas. Isso derrubou o mercado B2B, perdeu 300 bilhões de dólares em valor de mercado. Esse é o fim do software B2B? Ou O que acontece é que os mercados, com o tempo, tendem a ser ótimos instrumentos de medição, mas podem fazer coisas malucas no curto prazo, curto prazo baixo, curto prazo alto. Eles podem fazer os dois, certo? Porque meio que não sabem como absorver alguma coisa. E parte do que é a transformação desse tipo de mercado cult de software SaaS B2B o jeito que costumava funcionar era assim. Eu criaria algo, com certo valor, o Salesforce. E, ao construir o Salesforce, levaria, no final das contas, eu acabaria adicionando tantas funcionalidades, porque uma funcionalidade para a empresa 1, uma funcionalidade para a empresa 2, 3 funcionalidades para a empresa 3. Mas, tendo todas elas ali, para alguém que quisesse competir comigo, teria que gastar $1 bilhão só para criar o produto. Para começar a parte de vendas contra mim. E mesmo assim, o problema é que vendas é algo muito difícil, porque o que o Salesforce vai estar aqui para sempre. Trocar seu sistema crítico de missão para um novo fornecedor que investiu $1 bilhão é arriscado, pois não se sabe se continuarão no mercado. Isso torna a decisão difícil. E é essa a economia que criou o SaaS como uma categoria de negócio valiosa, porque então o Salesforce, como era difícil ter concorrência, podia cobrar. Não sei a margem real de vendas deles, mas vamos supor 40%. Isso permitia reinvestir no negócio e no restante. Com a programação por IA, me sinto como a empresa 4. Eles tinham só 2 funcionalidades que eu queria, não todas. E tinha outra funcionalidade que não estava lá. Ou melhor, 2 funcionalidades nem estavam lá e eu realmente queria. Agora, pode ser mais econômico para mim manter meu próprio sistema em IA, porque gerar, manter e evoluir o software ficou muito mais barato. Sim. Muitos dizem que engenheiros de software perderão empregos, mas isso não acontecerá. Porque eles serão empregados em todo lugar. Até supermercados vão contratar engenheiros de software. Você ainda precisa considerar isso ao dizer que quer um sistema de CRM. Não dá para chegar a uma IA e pedir, me dê um CRM. Não, e daqui a 2 anos? Bem, talvez eventualmente. Mas, por exemplo, parte de... Eu tenho confiança de que por alguns anos, e talvez seja menos tempo do que eu imagino. O humano, junto com a IA, será muito melhor, certo? Quando você está entendendo, por exemplo, Sarah ou Bob está andando por aí. Eles observam como usamos o CRM e pensam que é uma boa ideia.
A IA realmente não tem essa capacidade de andar por aí e fazer isso. Ela vai ter a capacidade de fazer pesquisas na internet e trazer essas informações, o que é muito útil, como foi comentado anteriormente. Mas é por isso que eu acho que a combinação vai ser útil. E provavelmente é por isso que eu acho que engenheiros de software vão ter empregos por um tempo, porque é uma forma de pensar sobre isso. Agora, a forma de trabalho do engenheiro de software já começa a mudar. Em vez de apenas sentar e digitar código, tenho 20 agentes de codificação sob minha gestão. Dou comandos por voz. Gere isso, confira aquilo, faça aquilo. Tipo, eu sou mais um maestro do que um violinista ou um pianista, certo? É mais ou menos isso. E isso está mudando. As pessoas ficariam surpresas com o quanto há espaço no mundo dos negócios para maestros. Ok, mas eu já ouvi muito isso nas redes sociais e sinto que estou começando a acreditar nisso. Nós só temos alguns anos para ganhar dinheiro como pequenas empreendedoras, porque depois isso vai ser tomado por grandes modelos. Você concorda com isso? Bem, eu realmente acho que vamos ver um mar de criação de conteúdo por IA. Sim. E você sabe, as pessoas dizem, bem, mas as pessoas não querem isso. Elas só vão querer humanos. Bom, haverá uma demanda constante por humanos. Isso é bom, aliás. Assim como existe música de elevador, sabe? Música em elevadores. E então, tipo, há muitas coisas por aí que as pessoas não pensam assim. Bem, eu realmente quero ter certeza de que foi só uma pessoa que fez isso. É só. Isso atende à minha necessidade e circunstância particular? Está facilmente disponível? É de graça, barato, não é caro, e assim por diante? Então vai haver uma enxurrada de coisas. Eu realmente acho que o que isso significa para pequenas empresas pode ser uma característica das pequenas empresas em comparação com, digamos, grandes empresas, que pequenas empresas geralmente tendem a ser mais adaptáveis, porque as grandes empresas são quase mais, eu diria. O modelo industrial e os de Taylor foram adaptados para a nossa eficiência. Trabalhamos duro e controlamos os canais de distribuição. Nós fizemos algo assim. Eu adoro a Disney, não estou criticando, mas ela é ótima nisso. Pequenas empresas que adotam IA, eu acho, vão ter muitas oportunidades interessantes e únicas por causa da transição de plataforma. Então isso será uma vantagem para elas em relação às grandes empresas. As pequenas empresas que não adotarem IA, eu acho que vai ser muito difícil. Qual seria o seu conselho, então, para empreendedores que estão construindo um pequeno negócio de IA, um negócio baseado em IA e que têm receio de... 2 semanas atrás, alguém lançou algo como preparação para o SAT. Como eu trabalho com preparação para testes, quando o Gemini lançou preparação para o SAT, eu pensei, ok, o meu foco é o TOEFL. Quando será que o TOEFL vai chegar ao Gemini? Provavelmente em breve, mas desculpe, só agora anotei sua pergunta específica. Meu palpite é que será... Muito em breve. Então, o que eu faço? O que pessoas como eu fazem? Acho que é refatorar para Go. Olha, percebo que preciso reestruturar todo o meu negócio em IA, já que é uma plataforma dinâmica e em constante mudança. Então, por não estar baseado em IA, preciso reestruturar. Agora parte disso ok, o TOEFL estará disponível em plataformas de IA. Para empreendedores ou, digamos assim, pessoas que querem montar tudo por conta própria, assim como faziam pesquisando no Google ou qualquer outra coisa, de graça. Então, o que eu posso fazer para que as pessoas se envolvam comigo? Qual é meu valor? Ok, construir marca pessoal, estamos fazendo isso. Tem mais algo? Bem, essa é definitivamente uma, mas também é tipo, você pode imaginar. É como, na verdade... A maioria desses, você sabe, como Gemini, ChatGPT, Claude, etc., vão ser experiências solo por vários anos. Vamos estar tão focados na experiência solo. Bem, talvez haja maneiras de fazermos experiências em grupo, e as experiências em grupo realmente funcionam. Isso não significa que não seja possível usar o ChatGPT em uma experiência em grupo e torná-lo útil. Talvez seja assim. Como podemos usar essa trajetória? Estamos acrescentando algo. Não será como, por exemplo, você diz, mas ele poderia fazer isso sozinho. Para alguém que diz, eu quero fazer sozinho, tudo bem, mas as pessoas não querem fazer tudo sozinhas. Primeiro, elas não têm as ideias. Segundo, elas não têm tempo. Eu acho que o uso de prompts em IA só vai crescer devagar, tipo na velocidade humana. Tipo, eu até converso com pessoas que são bem experientes e elas dizem, espera aí, eu fui convencido pelo uso de voz, mas eu mesmo não estava fazendo isso. Me diga, escreva o prompt para mim com base nisso. Isso te leva para o próximo nível, porque o problema é assim. Sim, certo, esse tipo de coisa. Então, existem setores que você acha que são mais assim, pelo que você está dizendo, tipo grupos, experiências, tudo. Sinto que o offline vai crescer muito porque queremos ficar longe dos nossos dispositivos e fazer coisas.
Algum outro mercado? Bem, offline, com certeza. Eu também acho, como eu disse, nós somos animais sociais. Essa é a razão dos grupos, não apenas por eu ter sido uma das primeiras pessoas em redes sociais como o LinkedIn. Mas eu acho que isso vai importar. Mesmo que esses sistemas de IA ganhem muita capacidade, ainda haverá incertezas e confiança. E parte dessas incertezas e confiança está no incentivo da entidade que está oferecendo isso em comparação com outras. E há maneiras de que isso meio que volta para a questão da marca pessoal. Mas o conjunto de coisas que acabam levando a como essa confiança é estabelecida e mantida. Nós dois estamos familiarizados com o nosso contexto do Vale do Silício, você sabe. Obviamente tem um monte de gente que diz, tudo que é feito com bits vai ser completamente feito com IA, e é isso. Eu ficaria muito surpreso se isso fosse verdade. Isso seria surpreendente. O que eu acho é que vai ser transformado de forma massiva, então qualquer coisa que é feita com bits de um jeito específico hoje vai ser muito diferente. Em 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses e assim por diante. E você tem que adotar isso, se adaptar a isso e incorporar isso. Mas eu tendo a pensar que ainda existe, por exemplo, é como: então eu não deveria mais me preocupar em escrever ficção científica. Não é algo claro para mim. Tipo, eu acho que escrever ficção científica ainda pode funcionar, mas se o seu processo de escrever ficção científica é... Eu sumo por 3 anos em um cubículo, sabe, meio que digitando no meu. Não está claro que isso vai funcionar. Ok. Você acha que a IA é a última revolução impulsionada por humanos e que todas as próximas revoluções serão criadas pela IA? Acho que é, digamos, uma probabilidade de 60 a 70% de que as invenções futuras, nos próximos, digamos, 50 a 100 anos, quem sabe depois disso, serão criadas por humanos junto com IA. Isso não significa que todo humano que fizer uma invenção não vai, na verdade, usar IA para isso. Na verdade, eu tenho algumas coisas que infelizmente não posso falar porque são confidenciais, mas elas serão reveladas no próximo mês. Mais ou menos. Como físicos, usamos IA para resolver problemas de física, não para descobertas como matéria escura, mas sim trabalhando humanos e IA juntos. E eu acho que 60 a 70%. Sim, então eu acho que tem as invenções. E aí eu acho que provavelmente vai ter... Chame de mais uns 25%, 30%, dependendo de onde exatamente. Isso é, na verdade, principalmente impulsionado por IA, certo? Com o tempo, em parte porque vamos começar a identificar áreas do tipo: esse é um problema muito melhor para a IA resolver. E pode até ter alguma checagem humana, mas nem vai ser tão profundo quanto ser um maestro. Vai ser mais como uma conferência, tipo, ei, isso faz sentido? Ou posso gastar 10 milhões de dólares usando computação para analisar o confinamento de fusão dessa maneira? E você pensa, bom, $1 milhão é muito dinheiro, sabe? Se forem valores de hoje, então vamos conferir isso. Acho que ainda sobrará uns 5% para o momento eureka humano, sem IA. Só 5%. Para não assistido, não assistido. Não assistido, não assistido. Ok, então parece bom, parece positivo. Certo, minha última pergunta. Estamos em fevereiro de 2026. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está assistindo agora, qual seria a única coisa que essa pessoa deveria fazer antes de fevereiro de 2027 para não ficar para trás? Bem, o ponto central, um pouco como o eco do que estávamos falando antes, é que mesmo a maioria das pessoas que diz, sim, estou usando IA, não está usando de forma séria o suficiente, certo? Que é assim, eu em tudo que faço penso em como eu usaria. Nem sempre eu faço isso, porque nem sempre é necessário, e certamente não agora. Mas como eu usaria a IA para me ajudar a fazer isso ou para fazer isso acontecer? E isso vai desde eu estar planejando uma viagem para Roma até eu estar pensando em escrever um texto. Como posso analisar o que acontece com Malta e essas diferentes situações? Eu penso, ok, se eu fosse tentar usar IA para realmente ajudar com isso, o que eu poderia fazer? E ter esse tipo de questionamento sempre presente. Veja, talvez eu precise ter uma conversa difícil com minha mãe. Ok, pense em como a IA poderia ajudar com isso. Tipo, crie esse reflexo, encare isso como um tipo de treinamento simples. Tipo, antes de qualquer coisa que você faça, apenas pense em como você poderia aplicar IA nisso. E você pode pensar, não, esse aqui eu não vou fazer. Tudo bem, porque o tempo é limitado e tudo mais. Mas fique pensando nisso, porque isso é um reflexo.
porque literalmente eu acredito que hoje, em tudo que você faz, a IA pode ser útil, mas isso não significa que ela seja a resposta. Por exemplo, ainda não diria: aqui está meu dinheiro, apenas deixe uma IA investir. Acho que isso seria perder dinheiro. Ainda faço isso eu mesmo. Certo? Ainda sou eu quem faz isso. Mas também reflito sobre as novas capacidades que a IA traz para minha habilidade de investir, inclusive em IA. Com certeza, Ana, adorei. Muito obrigada e obrigada a todos que estão postando no LinkedIn. Eu sinto que 2025 foi o ano do LinkedIn, quando todos nós vimos um crescimento tremendo e tantos ótimos negócios. Então, muito obrigada por criar isso. O prazer é meu, foi ótimo conversar com você.